Você pode falar É, o o seu nome menino, verdadeiro? posso falar sem problema nenhum. Meu nome era Jefferson Miranda de Oliveira e eu fiz a transição e hoje em dia eu sou Jéssica Miranda de Oliveira. Mudei o nome, entendeu? Mas desde criança você já se sentia menina. Isso. Você tem seu BBL ainda ou você é operada? Não tenho vontade de operar, porque senão, ó, eu vou perder Sim, minha. calma, eu vou chegar lá ainda. Isso aí, eu não tenho vontade por causa do meu trabalho. Meu trabalho exige eu ter, entendeu? Tá bom, então você tem seu pênis ainda. Tenho, sim. Nem tenho vontade de tirar. Tá bom, então. Nunca teve vontade de tirar. Não, no momento não. Só se for futuramente. No momento, eu não me importo, não me incomodo. Então, pessoal, vamos falar desse tema muito importante, que é o tema de um influenciador que se chama Júnior Pena. Então, o Júnior Pena, ele é um youtuber que tem mais ou menos uns 150 mil inscritores. Ele sempre fala dos temas do dia a dia dele, da estadia dele nos Estados Unidos. Ele trabalha na construção civil, né? Obras, é pedreiro, né? Na construção civil, né? Leva o concreto, as obras, né? Em geral, né? Eu não sei se vocês chamam aí de pedreiro, não sei, porque pedreiro acho que é para as casas, né? Quando é para edifício, fala obra civil, né? Algo assim, né? Ele levava isso dia a dia. Gente, 16 anos trabalhando nos Estados Unidos, mas com um problema. Qual? Ilegal. Uma pessoa que tem 16 anos num país e ainda não se legaliza, é babado, viu? É babado. Eu acho que é falta de correr atrás, é preguiça, é. Eu não sei. Porque quando você quer uma coisa, você vai atrás. Tá? Como eu fiz, como muitas pessoas fazem, tá? Não é ficar aí esperando a morte da bezerra, né? Porque senão dá tudo errado. Porque vai passando anos, é como a Espanha, né? A Espanha agora vai legalizar mais de 500 mil imigrantes, né? Que é um erro total, né? Porque a maioria vem pra cá fazer delinquência, roubar, fazer coisa errada, né? Vamos, tá todo mundo revoltado, né? Mas vamos ver. Vamos ver, porque seguramente no próximo governo entrará Vox. E aí a coisa vai complicar. Então, aí eu já não quero nem me meter. Então, pessoal, falando de Júnior, desse influencer, né? Então, ele, por uma parte, ontem, ele foi detido pela imigração do ICE. Quer dizer, você estando ilegal nos Estados Unidos, você não pode nem sequer comprar o pão, né? Porque senão você tá correndo um risco. Que o ICE vai... Gente, é muita humilhação, porque eles te põem até algemas. Ai, é tanta humilhação isso, quando não bate, né? Não bate, te joga lá no camburão, né? Porque eles têm camburão, né? Não é como aqui, não. Aqui não existe camburão, não. Só no Brasil, nos Estados Unidos e outros lugares aí que existe esse tal camburão, né? Que joga você no porta-mala do carro, né? Como na minha época dos 80, né? É porta-mala aquilo, né? Então, coitado, ele é mineiro, tá? Esse Júnior, ele é mineiro, ele é um influencer que fala da vida diária. Ele entrevistou, incluso, essa travesti, essa Jéssica Miranda, né? Que teve aí uma live em direto com ele, que ela fala que já teve na Austrália, tal, e Pascoal, ganhou muito dinheiro. É, a coisa de imigração tá fogo, tá fogo. Então levaram ele detenido, ele tá detenido. Como ele vive em New Jersey, ele seguramente estará detenido no centro de detenção de Elizabeth. Babado isso aí, viu? É babado por quê? Gente, pessoal aí reporta muitas queixas de que levam 4 a 5 dias sem tomar banho! Sem tomar banho, sem fazer higiene, nada. Porque os banheiros aí, a parte que tem bicho, tem. Não só bicho, né? Tem mu. Mu em português é mo. É... Ai, mofo, mofo, mofo. Em português é mofo.
né? Tem mo por todas as partes, tem bicho e larvas. Larva, gente, com castrofóbica que eu sou, com um inseto, eu não suportaria. Deus que me perdoe, não dá pra mim, não. Então, ele deve estar passando aí os bons bocados dele. Esse influencer é mineiro, né? Acho que ele é mineiro. É bonzinho, ele não é ruim não, tadinho. Ele simplesmente, ele estava lutando pelos objetivos, né? Um grande influencer, mas tem um erro nele muito grave. Qual é o erro dele? Bom, erramos todos, que somos pessoas, somos seres humanos. Gente, ele era defensor árduo do sistema Trump. Árduo, o Trump. Ai, o sistema do Trump é um dos melhores do mundo. O Trump é maravilhoso. O Trump tá fazendo tudo direitinho. Olha como é o bumerangue. Eu sempre falo, gente, cuidado com essas coisas. Ai, o Trump, eu adoro o Trump. O Trump é maravilhoso. O Trump é tudo de bom. Olha, nem os adoradores, os admiradores de Trump estão poupados do ICE. O ICE foi e deteniu. Como que deteve ele? Por uma simples razão. Era para ele comparecer no centro de imigração para resolver esse tema, né, de papéis e tudo. Eu tenho certeza, quase certeza, que ele não foi pelas notícias, né, que muitos que foram arrumar os papéis que tinham a cita marcada no horário, tudo certinho, na porta estava esperando o ICE para deter eles, né? Então eu acho que ele, com tudo isso, que muitos foram detidos pelo ICE, nada mais se apresentar na imigração para, vamos, aquela cita, né? Eu não sei como vocês falam aí, eu falo cita, né? Aquela cita que dão para você ir tal dia resolver tudo, os seus papéis, jurar bandeira, eu não sei, fazer o que tem que fazer aí para conseguir seus status e ficar legal. Então, tinha esse dia marcado para ele, e aí consta que ele não compareceu. Eu acho que ele ficou com medo, como tem tantos casos reportados de que foram fazer bem os papéis e tudo, e o ICE estava lá esperando para grudar neles, né? Então, aí o advogado dele fala muito abertamente, né? Porque você sabe como são advogados, né? Bom, eu não quero nem falar de advogados, né? Porque uma grande parte mente, né? Então, o advogado fala aí claramente que foi um falho no sistema, porque não avisaram, porque a cita foi mudada e não avisaram. Não. Sempre jogando uma desculpa, não. Aí foi dada uma cita e ele não compareceu, assim de claro. Ele não compareceu porque as notícias eram claras. Todos que compareciam para arrumar sua documentação direitinho, o ICE estava esperando na porta. Era assim. Muitos foram detidos. Assim, foram fazer as coisas pelo bem e se deram mal. É verdade. Assim, gente, muita gente foram pega pelo ICE porque tiveram essa cita no momento lá para arrumar todos os papéis, né? Se eles os filhos não estão indo para a escola, eles não podem ir trabalhar porque o ICE está pegando para capar, né? Em todos os estados dos Estados Unidos, né, gente? A coisa tá muito feia. E aí ele mostra como não comparecência e tal. E Pascoal, então, que como ele não compareceu, a polícia foi até aonde ele vive buscá-los para prendê-lo, né? Porque, claro, eles têm direção de tudo, eles têm, vamos, eles sabem onde vive um puro, né? Isso aí é impossível não saber, né? Porque Estados Unidos é isso, né? É a cultura deles, né, gente? Tecnologia, coisa relacionada com internet. Essa é a cultura dos americanos, né? Não é como a cultura europeia, né? Que é milenária, vamos, milhares e milhares de anos. A gente fala de catedral, fala de, castelos, tudo isso. Eles não sabem nem o que é isso, né? Mas deixa pra lá. Eu estive nos Estados Unidos, estive em São Francisco, não gostei, sou sincera, honesta, tá? Nem que se Estados Unidos fosse o último país do mundo, eu não viveria jamais, nunca na minha vida. Não gostei do ritmo de vida deles, da forma que eles vivem, da forma que eles, a cultura deles, que cultura, né? Fico só pensando, que cultura, né? Se trata de cultura como a europeia, tem pra nada, né? Bom, mas aí deixamos. E esse é o caso desse Júnior, né? Que foi detenido pelo ICE assim que as pessoas, brasileiros,
que estão nos Estados Unidos e são influencers, conhecido como youtubers, que ficam postando vídeos aí, olha a minha casa, olha, no Brasil eu nunca tinha isso, olha o salário que eu tenho, ai, eu ganho muito dinheiro. Meu amor, tem brasileiro que leva 20 anos, quase 30 anos nos Estados Unidos vivendo ilegal. Assim que você pode ter as casas que você quiser, você pode ter tudo que você quiser, o dinheiro que você quiser. Se o ICE vir buscar você, a tua vida se congela, porque o ICE já diz tudo, né? E não é nenhum ice cream, é só ice, gelo puro. Então, meu amor, dá pena desse menino, do Júnior? Sim, sim. Porque eu sou uma pessoa muito sensível, eu sou uma pessoa que acredita que os brasileiros sempre imigrou e foi embora para buscar uma condição de vida melhor, porque o Brasil não pode oferecer. Por quê? Porque a política que temos no Brasil é aquela porcaria, né? Que todos nós sabemos, né? Como todos já sabem, eu não tenho um partido, eu odeio política, né? Não me fala do tal Bolsonaro, que muitos falam Bolsonaro, né? Com todas as falcatruas. O outro tal Lula tampouco é que me... Não é falar bem de... Não, Lula não, que era um bandido, estava na cadeia. Tiraram um bandido da cadeia e puseram ele como presidente, né? Então, nenhum presta, nem o tal Bolsonaro e nem essa praga desse tal de Lula, né? Dá igual essa gente, não me preocupa, não me tira o sono essa gente pra nada, né? E essa história do Júnior, tá? Para vocês verem. Os famosos influencers que vivem nos Estados Unidos e postam muita coisinha, o ICE está investigando todos. Vai por um. Que me dá pena desse menino Júnior, me dá pena. Porque não parece mal pessoa, não. É mineiro. Eu sou mineira de Minas Gerais. Ele é mineirinho, né? Um beijinho para ele se algum dia ele ver esse vídeo, né? Porque ele ainda vai passar um bom tempo aí. Estão pedindo uma fiança para ele. Bom, pedindo não. Estão fazendo uma vaquinha online para arrecadar $10.000 de fiança, mas ainda não é seguro se eles vão deixar ele livre em fiança ou não, né? Porque tem um advogado aí lutando pelos direitos dele, porque ao que era advogada dele mesmo, a advogada abandonou o barco, falou, eu não vou lutar por gente presa não, babado, viu? Babado, falando, gente. Inclusive eu vi vídeo desse rapaz, né, dando dólares americanos, assim, a um mendigo na rua dos Estados Unidos, hindu, né? Toma, porque tá um frio, o rapaz descalço, tem um vídeo aí no canal dele. Tá descalço, né, ele ajudando, tá vendo? Agora você vai precisar dos dólares para você conseguir uma liberdade, filho. Tá? Agora quem que te ajuda? Vamos ver quem te ajuda, né? Me dá pena, gente. Sabe, eu em nenhum momento dar risada dessa situação. Não, tudo ao contrário. Sabe, tudo ao contrário. Eu fico muito impactada, eu fico muito triste por esse rapaz, né? É boa pessoa, é trabalhador, né? Trabalha na construção, faz vídeos e tudo isso, mas me dá muita pena, mas sem status, sem estar legal nos Estados Unidos, é o risco, né, que corre, né? Porque antes tinha aqueles lugares santuário que o ICE não podia entrar, nem igreja, isso acabou. O ICE entra até no inferno atrás de você, tá? E eles estão detendo gente legal, gente ilegal, gente de... Gente, e se eles estão matando, eles matam pessoa, porque essa polícia do ICE é uma polícia assassina, né? Tira vidas de pessoas, né? É que falar dessa gente de Norte América, né, gente? Eles sempre foram assassinos, né? Eles sempre tiraram vidas, com todas as guerras que fizeram e todas as vidas que eles ceifaram. Então, falar bem desse povo, tampouco é que eu conheço bem eles, né? Mas quando eles vêm para cá, para a Europa, a gente tem um pouco de nojo deles. Não é como brasileiro. Quando eles chegam no Brasil, brasileiro só falta beijar os pés deles, né? E aqui não. Aqui na Europa a gente tem nojo deles. A gente chama de Yankee, né? Os Yankee, né? Aí vocês chamam de gringo, né? Aqui a gente chama de Yankee, né? Mas vocês falam gringo no sentido de dinheiro. A gente fala em Yankee aqui com
sentido de nojo, né? Por quê? Porque são pessoas que dá igual a vida do próximo, sabe? Dá igual. Então, esse tipo de pessoa a gente tem nojo. E quando eles vêm pra cá, eles acham que aqui é a casa deles. Não. Peraí, aqui o buraco é mais embaixo. Você não vai jogar lata de cerveja na rua, você não vai chutar ali as cubos de vassoura, você não vai fazer daqui Estados Unidos, não, porque isso é Europa. Isso aqui não é Estados Unidos. Isso aqui não tem nada a ver com com esse zulo que vocês vivem. Porque vocês vivem num zulo, tá? Buraco. Assim que, meus amores, esse é o vídeo do influencer que está detido nos Estados Unidos, né? Infelizmente, né? Mas ninguém tem a culpa. Quem tem a culpa é ele mesmo, por não pôr os status deles em ordem. Eu acho que 16 anos é tempo de sobra para você mover advogado, mover lei, céu e terra, para você ficar legal. Mas se você não se importou com isso, não é os demais que vai fazer por você. E eu vejo muitas influencers que vivem nos Estados Unidos dando close de casa bonita, de palácio, de carro do ano, de não sei o quê, mas ela pode ter tudo isso e pode ter até 20 ou 30 anos de Estados Unidos. Mas a pergunta é de 1 milhão. Você tá legal? Porque se você tá legal, tá tudo bem. Se você não tá legal, meu amor, o dichoso Ice vai por você, tá? E esse é o vídeo. E ele entrevistou, inclusive, essa travesti brasileira aí, né? Como eu falei desde o princípio, né? Que ganhou um dinheirão na Austrália, segundo ela, tá? Será que ela consegue hoje viajar para a Austrália? Será que ela consegue? Tá? E eu já trairei o vídeo dessa regularização de 500 mil estrangeiros em Espanha e o que os espanhóis pensam deles, dessa situação, tá bom? Um beijo, um cheiro e até o próximo. Mua!